Bom, vamos lá, pessoal. Então, a aula que se inicia aí, Geografia da População, tema novo. Como eu disse, a gente iria trabalhar de alguma forma. Como é um curso novo para mim, eu tinha alguma dúvida em relação a se a gente fazia a transição entre esse estudo que a gente fez da economia e da política diretamente para a questão da agricultura, né? Que é o nosso tema maior aí, bastante vinculado ao estudo do meio. Mas com tudo que se passou, eu acho que é bom antecipar. Até porque eu já tinha pensado, mesmo a agricultura sendo o tema maior, vamos dizer assim, aquele que a gente vai se debruçar com maior grau de profundidade, eu sentia necessidade de posicionar vocês quanto aos estudos de população. Né? Ou seja, eu tinha a necessidade de introduzi-los na ideia de economia política, para vocês perceberem como uma ação de gestão ela é pensada, né? Raciocinada, existem ideologias, existem doutrinas econômicas, existe um pensamento, uma sequência para atuar sobre essa esfera, sobre essa dimensão do real, do econômico e do político, né? É uma coisa viva, né? E, por outro lado, tinha necessidade de trazer essa discussão, que é um tanto quanto abstrata, para as pessoas. Afinal de contas, todo o sentido do nosso estudo da ciência é trazer uma vida melhor para os indivíduos, portanto, para a população. E nós somos uma população diferente, né? População humana. Então é esse olhar que eu vou trazer aí. Primeiro, de uma maneira um tanto quanto clássica, trazendo os conceitos que são básicos. A geografia da população ela transita muito com a matemática, com a estatística, né? Mas no sentido de você trazer qualidade à quantidade. Né? Então, é quantificar para qualificar, para você conseguir adjetivar o objeto de estudo que você vai se debruçar com relação à população, né? Então, primeiro, como definir e contextualizar a ideia de população? Bom, eu criei dois caminhos aí de pensamento. Um, de que população é um grupo de pessoas que vivem sob um determinado território. Aí a gente pode pensar em várias escalas, na verdade, né? Nós podemos pensar a população de um país, a população de uma tribo, a população do mundo global, sociedade global. Ou seja, a gente tem inúmeras escalas para pensar essa população do planeta Terra, né? Então, pensando a grosso modo, a população é um grupo de pessoas que vive sobre um determinado território. Esse lugar comum, que como eu falei, varia a escala, mas esse lugar comum ele vai dar uma identidade àqueles indivíduos. Né? As pessoas podem pensar de maneira diferente, não serem amigas, etc., mas elas vão, por exemplo, falar a mesma língua, a partir do momento que elas vivem num lugar comum. Elas vão ter as mesmas referências culturais. Né? Então, a gente já fazendo essa linha de pensamento, população como grupo de pessoas, território, a gente pode, né, voltar atrás, fazer uma engenharia reversa e voltar à ideia de tribo. A tribo seria a base de tudo, né? A base das diferentes populações que formam as sociedades aí contemporâneas, tal, né? Uma tribo ou uma associação entre tribos dá origem a uma nação. O termo nação ele não se aplica tanto à ideia de nacionalidade. Existe um ruído aí entre o que é nação. A nação ela é identificada como uma origem comum, histórica, linguística, cultural. Nem sempre uma nação se converte em um estado, nem sempre uma nação se converte em um país. Muitas vezes um país ele é formado por um conjunto de nações. Tá? Confundiu a cabeça de vocês? Estado-nação é uma coisa meio que forçada, né? Era a necessidade lá ali no século XIX de você constituir fronteiras e atribuir àquele grupo de pessoas que vivem dentro daquela fronteira um valor de nação, de nacionalidade. Mas nem sempre todas as pessoas pertenciam ao mesmo grupo. Aí a gente sempre dá o exemplo da Espanha.
onde você tem a Catalunha, né? Você tem um País Basco, né? Você tem diversas nações dentro de um mesmo país, de um mesmo Estado-nação, tá? Castilha, né? Que Castilha seria da onde que vem o castelhano, que vai dar origem espanhol. O espanhol é exatamente essa atribuição de nacionalidade a esse território, que vai incluir outras nações. A gente pode pensar nação indígena dentro do Brasil, por exemplo, Tupi, Yanomamis, né? Diferentes grupos que se constituem como nações indígenas, cada grupo indígena constitui uma nação específica, fala uma determinada língua, vive de uma certa maneira, tem uma certa ancestralidade. No entanto, as tribos indígenas elas estão dentro de onde? Do Estado brasileiro, portanto, vão responder a leis brasileiras que estão na nossa Constituição. Você vai atribuir o valor identitário a um índio à nacionalidade brasileira? Legalmente, sim. Né? Mas aí a questão das reservas, os índios que vivem isolados, eles têm uma legislação especial, portanto, que vai conferir para eles uma certa particularidade dentro desse processo. Mas deu para entender? Tribo-nação, então a nação seria uma coletivização tribal, vamos dizer assim, a tribo, a extensão da tribo, o conjunto de tribos vai dar origem a uma nação que gradativamente pode se converter na ideia de Estado no moderno em um país, um Estado-nação, tá bom? Então eu fiz esse caminho. A população ela pode ter esse aspecto mais de particularidades culturais, econômicas, recursos, que vocês estão vendo aí no quadro, mas ela pode seguir o outro caminho, o caminho população descendo para número de indivíduos, quantidade. Bem como a biologia às vezes trabalha. A biologia vai trabalhar o número de indivíduos num certo lugar. Qual é a população desses indivíduos, né? E aí também a gente pode fazer essa leitura de população como um conjunto de indivíduos sobre um certo lugar no aspecto quantidade, tá? Como que a gente conta esses indivíduos? Através de censo. O censo é uma compilação de dados. Quem é você, qual a sua idade, o que você faz, etc, etc. Quantas pessoas moram com você, o que você tem, etc. Você começa a quantificar. Então, aí começa a entrar a estatística fortemente. Então, de um lado, você tem a população com um aspecto social, cultural, identitário, e do outro lado você tem a população como número de indivíduos e que números cada indivíduo vai possuir, né? Aí são diferentes atribuições que você pode fazer. A junção disso tudo, o conjunto de particularidades, mais a somatória de indivíduos e tal, vai se constituir naquilo que a gente vai chamar sociedade ou uma certa região, depende da escala que a gente vai trabalhar. País, Brasil, mundo, tá? Então, de um lado, a gente vai ter particularidades, cultura, economia, recursos, que vão nos fornecer variáveis, fatores a serem estudados, né? Como é, por exemplo, a economia no povo Yanomami, como é a economia na Rússia, como é a economia na China, de que forma ela se caracteriza, quais são os seus números, tem mais gente no campo, tem mais gente na cidade, né? Do outro lado, você está sempre quantificando esses dados, você está compilando esses dados, tá? Então, entre as variáveis, está em vermelho, os fatores que você coloca e os dados estatísticos, essa compilação, nós vamos fazer um tratamento de dados. O que é tratar o dado? É olhar para o dado e analisar. Tá? É ver se você consegue tirar dessa quantidade uma qualidade. Então, se eu falar para vocês que no Brasil 22% da população economicamente ativa está no meio rural, é um número frio. O que eu faço com isso? Ah, tá, putz, então isso significa que nós temos mais gente trabalhando na indústria ou nas cidades, nos serviços. Então você começa a trabalhar comparações. Ah, no Brasil é 22% e nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos é 2%. Nossa, mas por que essa diferença de 22% para 2%? Né? Então, quando nós vamos tratar os dados, entra a capacidade de análise. E aí é muito importante ter também o efeito comparativo, né? Porque às vezes você fica sem parâmetros, né? Ah, o Brasil é assim como é na Argentina. Então, é a questão da comparação para você conseguir estabelecer as diferenças. Ainda mais no mundo onde você tem globalização de costumes e tudo isso. Então, você vai tentar entender como é que cada país, cada sociedade, cada região
vai responder a um determinado tema, tá? Então, depois que você trata os dados e faz essa análise do quantitativo para o qualitativo, você chega a um indicador. Qual é o indicador do Brasil? O que esse número representa? Ele é um indicador de desenvolvimento? Eu falar que no Brasil, de cada 1.000 crianças de 0 a 1 ano, 10 morrem? É um dado bom? É um dado ruim? Olha, tem país que é 2 de cada 1.000. Ah, então não é tão bom assim. Ah, mas tem país da África que é 60 de 0 a 1 que morre antes, ou seja, a criança morre antes de completar 1 ano. Então, os dados, eles, embora pareçam frios, eles começam a fornecer informações para a gente. E você vai fornecer informações para quê? Para planejar, para, né, criar planejamento, políticas públicas, para melhorar a situação, entendeu? É o que a gente estava falando no começo da aula ali na live, ou seja, se você tem um determinado fenômeno, você é capaz, racionalmente, cientificamente, de mudar esta situação, é isso que nós vamos fazer. Tá? Claro que aí para isso vem a tal da política. Por isso que a gente fala de políticas públicas. Quais são as políticas voltadas para estabelecer uma melhor condição de vida para todos? Para todos, certo? Muito bem. Deu para entender? Então, esse é um pouco do contexto de como a geografia vai trabalhar a ideia de população. Isso é uma ideia pensando numa completude, uma totalidade, tanto o aspecto das suas particularidades, mais culturais, mais próprias de cada região, de cada sociedade, como também numericamente, estatisticamente, e dessa fusão a gente vai chegar a indicadores que nós vamos poder usá-los da melhor forma possível. E aí eu boto um exemplo, né? Um exemplo atual aí, ó. A Organização Mundial de Saúde, ligado à ONU, né? Tá aí com um mapa. Esse mapa é um mapa, como eu diria, dinâmico, né? Se eu clicar aqui, nós vamos abrir aí uma página da internet onde você vai poder explorar esses números em detalhes, né? Você pode ver que ele deu os números confirmados, as mortes. Nossa, diferença, hein? Uruguai, 5 só. Brasil, já 432. Fora o que escapa. Claro que os dados estatísticos, né? Eles... Qual é a precisão deles? A precisão será exatamente na coleta. Qual é a qualidade da sua coleta? Muito boa. Dizem que na Rússia os dados aqui não são reais, por exemplo, né? Por conta do Putin querer esconder uma situação, querer perder estabilidade, né? Então, os dados são extremamente políticos, né? Eles podem ser utilizados, né, de diferentes formas. Então, aqui a gente tem um panorama do mundo fazendo crer que essa coleta ela é razoavelmente boa, né? E aqui o site ele só permite, isso é muito geografia da população, a gente começar a trabalhar com tabelas, gráficos e tentar estabelecer a partir daí análises que podem gerar sínteses, que por sua vez podem gerar práticas. Olha a Europa, hein? Velho continente. A América, né? O mundo desenvolvido realmente ele foi completamente impactado pela questão do coronavírus. Se a gente pensar, são exatamente aqui, ó. Aqui tudo bem que está incluído Américas de uma maneira geral, né? Incluindo a América do Sul, que seria mais... Mas se a gente soma aqui, seria um mundo praticamente desenvolvido que a gente tem, né? Está impactando diretamente sobre essa região do planeta, tá? Bom, tudo isso aqui é geografia da população, tematizando com o coronavírus. E a gente tem esse outro que circulou aí pela internet, também bacanão, cheio de informações, né? Feitos. Aqui são sistemas de informação geográfica. Esse tipo de tecnologia está bombando no mundo, né? Os SIGs, sistemas de informação geográfica, que você pode manipular dados dos mais variados tipos. A gente está vendo aqui questão da manipulação de dados com a questão do corona, mas podia ser uso do cartão de crédito no mundo. E aí você tem milhões de dados que podem ser tratados, chamadas Big Datas, né? Esse é um futuro.
Muito bem. Então aí nós temos, vamos ver como que a gente começa a trabalhar o conceito, né? Conceitualmente o que que é e quais são os conceitos fundamentais da geografia da população, né? Então, reforçando aqui, eu vou ler, então, o estudo da geografia da população, ele é para verificar a realidade quantitativa e qualitativa. Para governantes, em especial, é de fundamental importância, pois permite traçar planos e estratégias de atuação, além de poder desenvolver um planejamento de interesse social, né? Em alguns casos, isso pode beirar a uma falsidade, né? Mas, em tese, teoricamente, é isso que vale. Bom, isso aqui é uma brincadeira, né? Se o mundo fosse como 100 pessoas, depois vocês olham com calma, né? 12 falariam chinês, 5 espanhol, 5 inglês e assim vai, né? 23 não teriam um teto, né? 77 teriam um teto, nutrição 21 estariam acima do peso, 63 adequados, 15 abaixo, um starving, eu não sei o que que é, deve ser tipo morrendo de fome, deve ser isso, né? Pobreza, problemático aqui, ó, um indicador de necessidade de mudança. 48 vivem com menos de 2 dólares por dia. Pesado, hein? 2 dólares por dia. Agora, tudo bem que o dólar agora tá bombou, né? No Brasil, a galera, 10 reais. Tá cheio de gente aí, né? Que só tem 10 real para gastar aí, né? Vocês, brincadeira. Vão ficar devendo na cantina lá. Muito bem. A água, esse dado eu desconfio bastante. Água safe, 87. Bom, isso talvez o que fosse, né? Telefone, então, aí tem vários dados, né, que demonstram um pouquinho a amplitude, a possibilidade de como que você pode fazer avaliações quantitativas a partir dos números, né? E isso é bem bacana. Vamos lá para os conceitos demográficos, gente. Prestem atenção agora, que aí vem a parte mais, diria, tudo é importante, mas é o que pega, né? É o que pega o dia que vocês forem fazer uma prova de vestibular, o que vai pegar principalmente é um certo domínio desses conceitos. Então, população absoluta. População absoluta é simplesmente o número de pessoas de um certo país, friamente isso, tá? Aqui ele estabelece uma escala de cores que vai de poucos milhões até muitos milhões e bilhões, né? Aí tem destaque para os dois países mais populosos do mundo, a China e a Índia, né? E aí a gente também vai destacar a Indonésia, com seus 280, acho que já está com 300 milhões de habitantes. Estados Unidos também, mais de 300 milhões de habitantes. Brasil, com seus 210 e tralalá habitantes, e assim vai. Tá? Eu deixei aqui na apresentação, depois vocês vão poder consultar essa apresentação, um link que vai para esse site de onde eu tirei esses mapas, que você tem um grau de interatividade muito maior. Tá? Eu vou abrir esse aqui, depois os outros que... Eu odeio o Windows, ele sempre cria uma coisa que é desnecessária. Muito bem, saiu do site. É seguro, não é seguro? Pelo amor. Está no computador aqui. Então, vamos lá. Aqui ele vai dar, ó, 210, eu estou bem. Ele vai dar os valores, então ele tem um grau de interação muito grande. A Nigéria é um dos países onde a população mais cresce no mundo. Tem uns vídeos que eu vou deixar lá para vocês consultarem, que mostra que a Nigéria é um país que vai passar vários, vai chegar rapidamente entre os 5 mais populosos. A Indonésia deu uma erradinha, 268. Eu tô achando esses dados bonzinhos. Estados Unidos, 329 milhões. É um país com gente pra caramba, hein? Fala sério. E é isso aí, gente. Você tem nesse site aqui a possibilidade de trabalhar com tabelas. Essa temática de geografia da população é o que mais tem recurso na internet com site. Todas essas janelas aqui que eu abri aqui é tudo site com dados estatísticos populacionais dos mais variados tipos, tá? Voltando à nossa apresentação, então, o primeiro dado é a população absoluta, que simplesmente é o número de habitantes dentro de um certo lugar. Aqui uma outra, eu adoro esse site aqui, ó, Our World in Data. Aí eles criaram esse anagrama, é quando você cria
você cria a forma o tamanho, né, a forma daquilo que você está querendo retratar, ela é análoga ao número que você está querendo representar. Então, Índia e China vão parecer maiores. China é um país grande, né? Mas a Índia ela é um terço do Brasil, mas aqui quando a gente joga para o número de população, a gente vê, tá? Então, esse é um mapa depois para vocês olharem com atenção. Ele pode ser amplificado também, ele tem uma escala boa para a gente verificar, né? Tem uma resolução de imagem boa. Então é isso aí, vamos seguir nossa apresentação. Aqui, numa tabela, né? Gráfico de barras, quer dizer, a gente tem as populações. Há uma variabilidade de acordo com quando esse dado foi obtido, tá? E às vezes a fonte, se é o Banco Mundial, se é a ONU, então você tem diferentes tipos de instituições, mas todas respeitadas, e às vezes é o parâmetro de pesquisa, então há uma certa variação, como a gente vê no mapa anterior. A China já 1,4 bilhão, e nesse aqui ele ainda está com 1,398, mas é da onde eles tiraram a variação de meses ou de ano que foi coletada essa informação, tá? Isso pode ter essa variação, tá? Mas são estatista, our data lá, o anterior que a gente viu, são super confiáveis, tá? Distribuição da população, então tudo a gente está falando de números absolutos, só estamos variando o tipo de informe que a gente está dando, tá? Aqui no caso o informe é população por continentes, e aí você vê que a Ásia é uma coisa que supera, né? Chega a quase 60% da população mundial, a África vai crescer ainda bastante, ela não terminou a sua transição demográfica. Eu já estou falando uma coisa que talvez seja o conceito mais importante da geografia da população, que é o conceito de transição. É como uma população passa de uma situação de muitos nascimentos e muitas mortes, passando por um período de mais nascimentos e menos mortes, até chegar a uma estabilidade novamente de poucos nascimentos e poucas mortes, que seria uma situação ideal, vamos dizer assim. A África ainda está numa fase um pouco atrasada, então ela vai ter aí num seu baby boom, coisa que a Europa, grande parte da América do Sul já foi. Tá? Então, o crescimento populacional nesses continentes ele não vai ser muito grande, quando será até negativo com alguns países europeus. Hoje a população diminui. Tá? Então, a gente está assistindo esse fenômeno, aquele medo do superpovoamento global. Olha, está bem, bem fora. A gente tem muitas populações que crescem em locais muito pobres, onde não deveria crescer tanto, mas esse processo ele vem mudando muito rapidamente. Tá? Sei lá, 50 anos atrás, o número de filhos por mulher no Brasil era 5 ou mais, a média. Tá? Hoje a gente tem 1,7. Então, muita coisa mudou. Muito bem, segundo conceito é a de densidade demográfica, ou também chamado de população relativa. Ele é um dado um pouco mais interessante, realista, vamos dizer assim, porque ele vai pegar a área do país e vai pegar o número de habitantes. Então, habitantes por quilômetro quadrado. Quantas pessoas tem por área? Né? Você vê que em alguns casos a situação muda, né? Países que têm uma população absoluta pequena, né? Ou relativamente pequena, vão ter elevadas densidades demográficas. É o exemplo da Holanda, né? Que tem cerca de 3 milhões de habitantes, né? Que é pouco, né? Menos que, sei lá, pouco maior que Campinas de gente. Né? É 1/3 da cidade de São Paulo, não estou falando da grande São Paulo, né? Mas vai ter uma elevada densidade, é muita gente vivendo num espaço pequeno. A Índia tem uma grande população, mas o seu território não é assim é grande, mas não é tão grande, né? Como eu falei, é 1/3 do Brasil. Bangladesh tem gente pra caramba e o território é pequeno. E assim vai. Japão, por exemplo, né? Coreia do Sul também tem uma elevada densidade. Então, a densidade demográfica ou população relativa, ela vai dizer respeito ao número de habitantes por quilômetro quadrado. E aí a gente tem um outro mapa que distingue
bastante daquele que a gente tem o primeiro, que seria baseado apenas no número de habitantes. Tá? E aí a gente tem uma outra maneira de ver densidade, porque é interessante a gente pensar na densidade pelo seguinte, e aí guardem, anotem aí se vocês têm uma caneta e um caderno, a população não se distribui de uma forma homogênea pelo território. Então, quando eu falo para vocês que a densidade demográfica no Brasil é 22 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Isso não quer dizer que no Brasil inteiro seja essa média, é uma média. Como nós vivemos em cidades, cidades têm por característica elevadas densidades, tá? Então, mesmo a gente tendo uma densidade baixa, a gente vai ter lugares onde essa densidade será extremamente elevada. Aí a gente vai ter as metrópoles, as megalópolis, né? Mas eu acho esse mapa muito interessante porque ele traz essas densidades através de pontos, né? Obviamente de grandes metrópoles, de grandes cidades, e aí dá para a gente ver a densidade da urbanização. Né? Vê a Índia é extremamente densa, é gente para tudo quanto é lado. A China, por exemplo, ela já vai se diferir, ela vai ficar ali na costa do Pacífico, ela vai ter uma densidade maior, muitas cidades milionárias, né, no sentido de mais de 10, 15 milhões de habitantes, no entanto, ela tem uma parte muito deserta. Mesma coisa vai acontecer com a Rússia, né? Estados Unidos tem uma distribuição mais ou menos equivalente, mas você tem aquele miolão aqui que tem menos gente. Claro que pesa aí muito as condições naturais, né? Lugares desérticos, lugares com floresta, lugares extremamente montanhosos. Ainda a questão dos acidentes geográficos, ele é um pouco um elemento que define essa ocupação. Por mais que a gente se desenvolva tecnologicamente, o homem vai lá onde é mais fácil ocupar, onde tem água, onde tem rio, onde é plano de preferência. Então a gente é meio guiado ainda por critérios assim que são milenares, né? Muito bem, aí a gente entra em outro conceito. Então, falei de população absoluta, população relativa, agora a gente vai para a taxa de natalidade. A taxa de natalidade é o número de nascimentos por mil, para cada 1.000 habitantes, quer dizer. Né? Então, é o número de nascimentos da população total para cada 1.000 habitantes. Ela vai indicar exatamente, é uma taxa que vai apresentar se você tem uma elevada ou uma baixa número de nascimentos. E aí você vai ter, como os mapas mostram, que os países onde tem mais coronavírus, brincadeira, mas é um pouco verdade, Europa, América do Norte, nós temos baixas taxas de natalidade. Isso muda nos países aí considerados emergentes, subdesenvolvidos e é muito crucial em países da África. Vários fatores vão pesar para isso. Tá? O principal deles é a falta de assistência, de informação, de uso de métodos anticoncepcionais, mas não é só isso. Tá? Muitas vezes a religiosidade é um valor. Tem religiões que são fundamentalistas, toda religião vai ter um grupo fundamentalista, que seria aquele que segue a coisa de uma maneira ipsis literis ali, né? Segue muito fortemente, formalmente, o ideário, né, tradicional daquela. Então, onde se prega que usar método anticoncepcional é pecado, não pode, vai obviamente ter muitos nascimentos, né, onde as pessoas não vão evitar ter filhos, né, elas acabam tendo o ato sexual, no entanto não se protegem, então vai nascer mais. Claro que esse reduto vai estar mais concentrado em populações onde os recursos, o acesso financeiro é muito menor, né? O acesso a questões de cunho social também, de assistência social, informação. Tá? Meu filho deve estar jogando ali, vocês vão ouvir uns berros, ele deve estar nervoso com o videogame. Muito bem. Mudando aqui, mortes, mortalidade. Então, também, assim como natalidade é o número de habitantes para cada 1.000, né, você tem o número de óbitos para cada 1.000 habitantes.
né? E aí você também vão pesar para isso condições de saúde, acesso a condições de saúde, como também tem um outro aspecto que pesa aí, que é o número de idosos. Então, países como a Alemanha, aqui ó, que a gente está vendo aqui, são países onde as condições de saúde, a expectativa de vida é muito alta. No entanto, como tem muito idoso, você vai ter uma mortalidade também elevada, tá? Porque ainda não inventaram a imortalidade. Então a proporção de idosos é maior, o número de mortalidade também tende a ser. Da mesma maneira, países onde você tem condições de saúde muito ruins e tal, você vai ter uma mortalidade infantil, você vai ter pessoas não chegando a 20, 30 anos, né, por X problema, né, você não tem um número de médicos suficiente, então esses fatores também vão pesar para você ter uma maior ou menor mortalidade, tá? Como que a gente analisa então? Pegando natalidade e mortalidade, nós temos dessa relação o que a gente chama de crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo seria basicamente número de nascimentos menos número de mortes. E aí você vê se a população está crescendo ou não. Se está nascendo mais do que morrendo, a população cresce, se está morrendo mais do que nascendo, a população vai diminuir. Mas no mundo real, não é só isso que pesa. Também pesa o que a gente chama de movimentos migratórios. Aí a gente já não vai tratar como um conceito de crescimento vegetativo, a gente vai falar crescimento populacional de um certo lugar. Seja essa imigração legal ou ilegal, se o cara ficar lá e continuar lá, ele é integrado àquele contingente populacional. Então, o crescimento populacional ele vai ser nascimentos menos mortes, natalidade menos mortalidade, mais imigração menos emigração. Aí, no caso, a matemática aí você vai botar sempre maior na frente, tá? Então, se o seu país é um país de repulsão populacional, o que é repulsão? É um país que a população está querendo sair de lá, não tem condição de vida, pobreza, miséria, guerra. Então, ele é um emigrante. Ele está saindo do lugar. Tá? Então, todas as pessoas que saem do Brasil para tentar a vida nos Estados Unidos ou em Portugal, elas são emigrantes. Por sua vez, o nigeriano que sai da África e chega no Brasil, ele é um imigrante, é o sujeito que está entrando. Então, ao entrar no Brasil, ou um haitiano, vamos botar Haiti, porque houve uma grande entrada de haitianos legalmente, por conta de todos os problemas, as mazelas sociais, os problemas, né, dos vulcões ali, a erupção, o terremoto, o país estava num contexto caótico, então muitos países abriram suas portas para receber esses haitianos. Esses haitianos, então, eles aqui no Brasil, eles são imigrantes e eles vão agregar um número à nossa população. Agora, na maior parte dos casos, imigração e emigração pouco influencia no valor final. Houve um período da história em que esses valores eles eram muito importantes. Século XIX, ali, né, o povoamento da América, eles realmente eram números que agregaram a população. Então, se você não considerasse imigração e imigração no século XIX, começo do século XX, você não estaria contando direitos à população. Tá? Hoje em dia isso é um pouco menor. Há países que há um peso muito grande ainda, outros países que praticamente essa imigração e imigração ela é bastante equilibrada. Tá? Ou não vai necessariamente alterar muito os dados de população de uma maneira geral. Tá? Uma das coisas que pesa muito ainda é a questão da taxa de fertilidade. Então, vou até ler, porque esse dado é muito importante. O crescimento de uma população pode ser estimado a partir da taxa de fecundidade ou fertilidade de uma população. A taxa de fecundidade corresponde à média de filhos por mulher na idade de reprodução. Essa idade se inicia em média aos 15 anos. As organizações de saúde, as organizações que contam esse tipo de dado, elas consideram 15, mas esse dado já vai passar uma noção um pouco errada, porque há países onde as pessoas começam a ter filhos até antes dos 15 anos, né? Então, isso tem um peso muito grande.
Só para vocês terem uma noção de como isso mudou, na década de 70 a taxa de fecundidade no Brasil era de 5,8 média filhos por mulher, ou seja, em média, cada pessoa tinha 5,8 filhos no Brasil. Em 99, esse número caiu para 2,3 e atualmente é 1,7, tá? Então, refletindo uma mudança de comportamento que tem a ver com urbanização. Vou falar bastante disso quando a gente entrar em transição demográfica, tá? Que aí eu vou explicar por que aconteceu isso, por que vem caindo esse dado, para o bem do Brasil. Tá? Eu vou dizer que 1,7 é um valor bastante razoável, hoje considerado por organizações como um valor bom. De cada 2 nasce 1,7, cada 2, né? É quase que como você ter a manutenção da população. Então, é um dado bem interessante como uma média. Então, as taxas de fertilidade elas são muito importantes para a gente entender esse fenômeno no mundo e você vai perceber que na África ainda essas taxas são muito elevadas, sejam por tabus religiosos, seja por, como eu falei, questões culturais e questões ligadas à saúde, né? Saúde pública, assistência social. Tudo isso pesa para que as pessoas ainda não tenham um número de filhos muito grande, tá? Sociedades muçulmanas, né, onde em muitos casos não há a questão do uso de métodos anticoncepcionais, por exemplo. Tá? E um dado, por outro lado, que também é um dado que se atribui qualidade de vida, é a mortalidade infantil. Tá? E aí vai aparecer novamente a África, países ali como o Paquistão, ali, que está do lado da Índia, com taxas muito elevadas de mortalidade infantil. Tem uma mortalidade infantil de 0 a 1 e tem outra modalidade que vai de 0 a 5. No caso, a mais usada de 0 a 1 ano, tá? E que você tem os dados do Brasil, 99, por exemplo, era de 34,6 para cada 1.000 habitantes, ou seja, 3,46. Dos nascimentos. Atualmente, essa taxa é de 10 para cada 1.000 habitantes, de cada 1.000 nascimentos, no caso, ou seja, 1%. Então, a gente observa de 99 para cá uma melhoria nesses 20 anos das condições de vida no atendimento da criança no seu primeiro momento. Esse dado de mortalidade infantil é um dos elementos, critérios usados para o índice de desenvolvimento humano. Então, ele vai classificar uma criança que não tem assistência, que morre de 0 a 1, por que morreu? Não deveria morrer. Por que está morrendo? Então, vai buscar entender isso. E, com certeza, as políticas públicas que se realizaram no Brasil mudaram essa realidade. Seja por progressos médicos, de uma maneira geral, mas também por criação de um sistema, de uma rede que dá assistência às pessoas nesse momento da vida. Tá bom? Tem aqui um ranking de curiosidade, por ser um dado importante de valorizar e classificar cada sociedade / país. Eu boto aqui um ranking dos 20 países com menores mortalidades infantis. Mônaco não vale, né? Mônaco não vale. Altamente concentração de riqueza ali num principado. Aí começa Japão, sim. 2 para cada 1.000. Né? Praticamente morreu porque é uma fatalidade, vai morrer. Né? Então não foi por uma falta de assistência. Diferentemente, a gente olhando para o outro lado, o Afeganistão, 110. É quase que assim, de cada 10 crianças nascidas, uma vai morrer. Então, uma estatística muito elevada. Somália, 94, né? E assim vai, né? Praticamente dominado aqui por países africanos. Acho que o único que não é africano aqui, sinceramente, eu passei uma vista rápida aqui, é o Afeganistão, que está ali na Ásia. E aqui seriam os países mais envolvidos: Islândia, Noruega, Finlândia, e assim vai. Às vezes aparece uma ilha, né? Mas ilhas em geral, possessões, né? São quase paraísos, assim. E agora a gente vai iniciar só rapidamente aqui
é uma introdução para o que a gente vai falar na próxima aula, falar de crescimento populacional. Um dos temas mais importantes da geografia populacional é entender como uma população cresce, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, por esse gráfico que está colocado, se a gente considerar o início da humanidade há 10 mil anos atrás, tá? Que seria quando se sedentariza, revolução agrícola, né? Começam a aparecer as primeiras vilas e tal. Essa população praticamente ela não tem um processo de crescimento significativo. Demora muito para atingir o primeiro bilhão. O primeiro bilhão de habitantes vai se dar em 1860, 1850, 1860 do século XIX, né? Por quê? Nascia muito, morria muito. As pessoas tinham muito filho, mas o índice de mortalidade era alto, a expectativa de vida era baixíssima. 30 anos, 40 anos, passou, está no lucro já. Passou dos 40, já está no lucro. Essa realidade ela vai começar a mudar a partir da Revolução Industrial. Por isso que a gente vai ver aqui, ó, no final, aqui perto do que é os 2000, por esse gráfico, vai ter uma explosão demográfica aqui. Muitos vão associar isso ao chamado baby boom. Não é um termo muito correto. Não é baby boom. Baby boom parece que as pessoas estão tendo mais filho, né? Que houve uma explosão de bebês, de nascimentos de bebês. Na verdade, o que aconteceu para ver esse incremento populacional é que as pessoas continuaram a ter o mesmo número de filhos, portanto muitos, 10, 8, né? E parou de morrer. Então, era muito comum nascer muito, morrer muito. De repente parou de morrer porque houveram progressos médicos, penicilina, antibiótico, um monte de coisa que inventaram entre o século XIX e o século XX, mais propriamente, entre guerras, que vai fazer com que, a partir da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, haja um enorme incremento que eles vão associar a essa ideia de baby boom, tá? Aqui a gente tem já, a partir do momento que se dá o início desse processo de maior controle, então a gente vai ver que essa curva, para alguns lugares, vai ser muito acentuada. Tá? A Ásia, eu queria só fazer um parênteses aqui em relação à Ásia. A China e a Índia já tem muita gente lá há muito tempo. A gente só vai explicar isso pelo fato de, eles têm muitos filhos, eles tinham muitos filhos. Todo mundo tinha muitos filhos. Só que os chineses e os indianos são as civilizações mais antigas que a gente tem. Mais antiga que grego, romano. E os caras têm uma medicina, já uma medicina que a gente pode falar, a ideia de medicina, de tratamento, é muito antiga. A Ayurveda indiana, né, as terapias de saúde, né, a medicina chinesa milenar. Então, os caras, embora, claro, não é a mortalidade reduzida como a gente tem no século XX, mas eles já tinham um controle muito maior de mortalidade, que fez com que eles, em termos de civilizações, já tivessem populações muito numerosas, quando outros lugares não tinham, porque atravessou milênios, né? Então, isso explica um pouco essa população tão elevada que a gente tem na Índia e na China, que vão ter um peso muito grande. Quando você falar vai crescer 1% de um lugar que tem 1 bilhão de habitantes, né, é muita gente. Eu vou fazer a conta rápida aqui, é 10 milhões, é isso? Né? São 10, é uma cidade de São Paulo por ano, 1%. Tá? 1% é pouco. Se o lugar tem 10 mil, tá? Vai crescer muito menos. Então, assim, também existe a proporcionalidade quando ela se converte em número real, absoluto, tem um peso grande. Então, é o que pesa um pouco nesse país, embora haja muito controle de natalidade na China, hein? Se a gente falar de controle de natalidade na China, é um negócio sério lá. As pessoas têm um filho, ponto, hoje, já de um tempo para cá. Na China, na Índia é um pouquinho mais descontrolado, mas já existe. Tem um vídeo que eu vou recomendar para vocês, que vai trabalhar muito com essa temática. Muito bem, então a gente tem aqui o crescimento por continentes, África, Ásia, Europa, América do Norte. Você vê que mais ou menos é a África que vai ter um destaque um pouco maior. Tá? E a gente vai observar que com o passar do tempo, essa tendência vai ser de queda. Tá? A África é o último continente que a realizar a chamada transição demográfica e vai reduzir a sua população.
Tá? Isso já vem acontecendo em outros lugares do mundo, isso já vem acontecendo na Ásia. Tá? É que a Ásia é muita gente, então o peso da Ásia é muito grande. Tá? Esse gráfico aqui, ele é bacana porque ele mostra que, ó, 1800 seria, tá, século XIX. O dado exato é que o primeiro bilhão foi em 1850. Eu não lembro se atrás eu falei milhão ou bilhão. É bilhão, tá? O primeiro bilhão. Hoje nós somos quase 8 bilhões, tá? Então, o primeiro bilhão aqui levou desde 10 mil anos atrás até 1850, tá? Mas ele considera 1800. Tudo bem, é só para efeito numérico. Passados 130 anos, né, a gente chega ao segundo bilhão. Tá? Passado aí apenas 33 anos, a gente chegou ao terceiro bilhão. Passados apenas 15 anos a mais, de 1960 para 1975, a gente tem o quarto bilhão. Então, reparem como vai se encurtando o tempo que essa tabela mostra, esse gráfico mostra, é que o tempo para você agregar mais 1 bilhão à humanidade, ele cada vez diminuiu mais, chegando ao topo aí nos anos 1999 e 2000, né, aos 6 bilhões em 12 anos. Aí mais 13 anos a gente chegou a 7 bilhões. Então, rapidamente, entre o século XIX e o século XX, a gente chegou a 8 bilhões rapidamente. Esse é um peso muito grande que a gente tem para entender. A gente vai entender Revolução Industrial, tudo isso, a partir desses dados aqui. Eu não vou me prolongar muito para não ficar muito cansativa a aula, mas é uma coisa para a gente. Eu vou retomar a próxima aula a partir desses valores aqui. Agora, há uma tendência nessa projeção 2028, 2054, de que o tempo para se agregar mais 1 bilhão vai aumentar novamente. Tá? Porque as pessoas estão tendo menos filhos, porque a fecundidade está diminuindo mundialmente, tá? Porque a sociedade, de uma maneira geral, está se urbanizando e as pessoas na cidade tendem a ter menos filhos. Tá? Então, esse processo já vem ocorrendo. Tá? E aí, então, essa é uma projeção mais... Projeção não, isso é um dado mesmo, mais específico, né, de crescimento populacional entre 2008 e 2018. Então, a gente percebe que nessa década, embora a gente tivesse um período de retomada mínima de 0,01 ponto percentual, né, que é pouco, a gente tem um movimento de queda já visível, se a gente trabalha com dados bem assim numa escala, né, numérica, com números, um grau de detalhamento maior, uma resolução, vamos dizer assim, maior, né? Ou seja, baixou de 1,24 para 1,11. Agora, imaginem isso para países bilionários. É muita gente que diminui. Tá? É o que eu falei, um número grande, quando você diminui 1%, ele está diminuindo 10 milhões de habitantes. Né? Então, essa é a tendência mundial e a gente encerra a nossa aula aqui, ó, com isso daí. Eu vou mostrar para vocês, para fechar, só um site que eu gosto muito, embora ele seja mais de curiosidades. É uma modelagem matemática que acompanha o comportamento de diversos tipos de números, não só de população mundial, mas dados de mídia, dados de meio ambiente, comida, água, energia. Eu vou botar esse estatística lá, mas vocês veem, ó, ele está marcando aqui. Ele está acompanhando? Está acompanhando a população que está crescendo? Como ela cresce? É uma modelagem baseada em tendência. Então, os caras pegam o passado, como foi no último ano, e projetam o futuro e dividem isso por minutos, por segundos. Então, a gente vai ver ó, que a população está aumentando aqui. Ó. Número de nascimentos nesse ano. Ó. 37 milhões, 168 mil e está nascendo, meu. Enquanto tem gente morrendo, está nascendo aqui, tá? Quantos nasceram hoje? 323 novos bebês nasceram hoje. Isso é um dado aproximado, mas ele é bem próximo da realidade. Mortes, 15 milhões. Está nascendo mais do que morrendo. Então, ainda a população tem um incremento. Mortes hoje, 135 mil. Tá? Morreram hoje. Estão morrendo, ó. Corona. Brincadeira.
Mas é por isso aqui não é só o corona. Se não tivéssemos passando com o corona, isso daqui estaria rolando também, mais ou menos igual, tá? Bom, aqui tem gastos públicos com saúde, com educação, número de carros produzidos, está meio parado o número de carros produzidos. 20 milhões neste ano. Você pode mudar para dia, ó, 181 mil carros produzidos no dia. Então, é curioso isso aqui de você, para você ver como a nossa sociedade ela funciona, né? Aqui, ó, número de celulares vendidos hoje, ó, venderam 5 milhões de celulares, gente. 5 milhões e meio de celulares hoje, tá? É por quê? Porque somos 8 bilhões. Então, esse número, né, é relativo. Dinheiro gasto em videogames, ó, vocês. Olha por que a indústria de videogame é tão poderosa. 244 milhões de dólares gasto hoje, tá? No ano vai virar bilhões. É uma indústria muito, muito poderosa, tá? Então aqui tem uma série de dados muito interessantes que dá para a gente pensar em várias coisas aí, tá bom? Bem, a aula de hoje é isso. Eu vou colocar outros links bacanas sobre população, tá? Onde a gente pode estabelecer dados, mapas, tudo graficamente. Eu vou pensar como que a gente pode aproveitar bastante esses materiais nas aulas futuras aí, tá bom? Por hoje é só, voltem lá para a aula agora que a gente vai tirar dúvidas, um plantão de dúvidas, mas hoje não tem tarefa, não tem tarefa, vocês vão chegar sexta-feira e vão poder não fazer absolutamente nada, fazer nada. Na quarentena isso é meio redundante, né? Mas tudo bem, é melhor fazer nada do que ter coisas que deixam vocês, digamos, um pouco preocupados e tal. Bom, gente, é isso. Espero que todos estejam bem nesta quarentena doida e seguimos em frente com as aulas de geografia.